gordura, colesterol e a maior virada da nutrição no século XX. Eu vou começar com duas perguntinhas para você. Você sabia que por muitos anos, muitas décadas, nós fomos ensinadas e ensinados que a gordura era o maior vilão da nossa saúde? E a outra pergunta que eu quero te fazer é que também nos ensinaram que manteiga, que ovos, carne, coco faziam mal para o nosso coração? O que eu vou te trazer hoje é uma teoria científica que transformou-se em política pública e acabou influenciando gerações. E claro, essas gerações foram influenciadas a comer de um jeito que, ironicamente, piorou a saúde das pessoas, aumentou o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis ao longo das décadas. Então, primeiro eu quero te contar que o nome dele é Ancel Keys, um cientista americano que, entre 1950 e 1960, criou, por conta de uma pesquisa que ele fez, toda essa mudança. Em 1950, havia pouco tempo terminado a Segunda Guerra Mundial, só para você se situar aí. Então, muita coisa no mundo havia acontecido, muita coisa. O Ancel Keys estava lá dissecando cadáveres, pesquisador, tentando descobrir coisas, e se deparou com alguns cadáveres com veias entupidas de gordura, de placas de gordura, ou fechadas com uma abertura menor do que deveria ser. E com aquilo, ao mesmo tempo em que ele se deparou com essa situação, o número de pessoas de morte por doenças cardíacas nos Estados Unidos aumentou drasticamente. Então ele supôs, ele desconfiou que a gordura poderia estar causando aquelas mortes, um número enorme de mortes como nunca havia sido visto. E como o governo dos Estados Unidos estava pressionado para dar respostas à sociedade por causa do aumento das mortes em razão de doenças cardíacas, acabou financiando uma grande pesquisa para o Ancel Keys e sua equipe. Então, o Ancel Keys incluiu 22 países na sua pesquisa. Recebeu financiamento interessante dos Estados Unidos para poder fazer essa pesquisa, e embora não tenha registros, considera-se que a indústria alimentícia e outros interessados também injetaram investimento fortíssimo na sua pesquisa. Ocorre que ele foi pesquisar, começou a sua pesquisa, eram 22 países, então precisava de eu diria que, embora não esteja nessa publicação, esse poderia ser um estudo de longa cauda, que nós chamamos de longa cauda, que é com uma população grande, né? Então, isso foi demorando, ele não conseguia trazer respostas para o governo dos Estados Unidos e as demais pessoas que haviam financiado os seus estudos. Foi cobrado, depois de algum tempo, claro, as pessoas que estavam financiando queriam respostas. Os Estados Unidos precisavam de respostas para a sua população sobre qual a razão do número de mortes por doenças cardíacas ter aumentado drasticamente. E nisso, quando chegou o momento em que Ancel Keys não tinha mais o que fazer, ele estava tão pressionado que ele não tinha mais como esperar. Tinha que responder. O que Ancel Keys fez? Ele criou um relatório com apenas 6 ou 7 países. Não eram 22, Maria Nilde? Eram 22. E o que aconteceu para o Ancel Keys não incluir os 22? Porque simplesmente ele só conseguiu constatar a teoria dele em 7 daqueles 22 países. Então sobraram 16 países em que ele não encontrou a evidência que ele buscava. Ele não encontrou evidência de que as doenças cardíacas
eram por causa do alto consumo de gordura. Ainda assim, pasme, ele simplesmente ignorou os dados de 16 países, ele não incluiu no seu relatório, e apresentou o relatório com dados alarmantes que confirmavam a sua tese de que a gordura estava, assim, causando tudo aquilo de doenças cardíacas. Embora, por exemplo, na França, Alemanha, não lembro os outros, mas eu posso te trazer depois. Só lembro esses dois, mas alguns países, eu estou citando aqui só dois da Europa, mas eu posso trazer depois mais alguns, o consumo de gordura era também elevado, mas não havia nenhum sinal, ou melhor, não havia nada que comprovasse mortes em larga escala, em grande quantidade, por doenças cardíacas. Então, significa qualquer pessoa de bom senso, não precisa nem ser cientista, para entender que se de 22 ele só encontrou evidência em 7, e ele só estava considerando o colesterol total, Ancel Keys não estava considerando todas os tipos de colesterol ou outras possibilidades, como alimentação, sedentarismo, outras causas, ou mesmo alguma questão relacionada à Segunda Guerra Mundial que havia há pouco tempo terminado. Ele não estava considerando nada disso. Ele só pensou em colesterol total e gordura, lipídio, né? Só nisso. Ele foi muito questionado, muito criticado. Inclusive, teve um outro cientista que refez este relatório, incluindo os dados dos 22 países, e contestou a tese, a afirmação de Ancel Keys diante das autoridades, dizendo que a conclusão da sua pesquisa era fraca ou inexistente, já que, quando era considerado os 22 países, aquela afirmação não se mantinha com a mesma força. Na maioria dos outros países não havia o mesmo indício. Portanto, aquele não era um estudo sério, havia sido um estudo tendencioso e que não deveria ser levado em consideração. Qual o nome desse cientista, Maria Nilde? Jacó, não me lembro o sobrenome, mas eu vou te trazer antes do final dessa live, porque vale a pena. O que aconteceu com o relatório do Jacó? Nada, ninguém levou em consideração. Por quê? O governo dos Estados Unidos precisava dar respostas para a sociedade e aceitou aquilo como resposta. Por quê? Não me pergunte. Eu estou te trazendo tudo isso nessa live exatamente para que você possa tirar suas próprias conclusões. É por isso que eu disse colesterol e a verdade que ninguém te conta. Eu tenho certeza que ninguém te contou essa verdade até aqui. A partir de então, começaram a surgir produtos, a indústria alimentícia deu um boom, um crescimento estratosférico, produtos lights, margarina, que até então não era quase conhecida por ninguém, óleos vegetais e outros tipos de gorduras e de alimentos que não estavam disponíveis até então. A população trocou, a partir dali, comida de verdade por comida fabricada. Trocou manteiga por margarina, porque a manteiga, segundo o estudo do Ancel Keys, era extremamente perigosa para a saúde. Coco, carne, tudo isso era o maior perigo. Contudo, desde 1977, pouco tempo depois, alguns anos depois da conclusão da pesquisa do Ancel Keys, o Senado dos Estados Unidos criou diretrizes, né? Diretrizes alimentares, coisa que não havia antes. Foi a primeira. E nessas diretrizes, imagine, não estava claro lá que gordura nem pensar, gordura saturada nem pensar. Que a partir de então, os produtos deviam ser low fat, que é produto sem gordura animal, light, e adivinha o que aconteceu simultaneamente ao crescimento da indústria desses produtos? O crescimento também das doenças crônicas não transmissíveis. É por isso que da década de 50 para cá explodiu, se é que eu devo usar essa palavra, o número de doenças crônicas não transmissíveis. Tanto é
que essa sigla DCNT começou a ser utilizada no Brasil muito recentemente, tem 15 anos aproximadamente, menos de 20 anos. Nos Estados Unidos aconteceu antes, mas já foi uma consequência dessa mudança na nutrição, de um modo geral, né? Essa virada na nutrição da população dos Estados Unidos, que por consequência, como eu disse, se espalha para o mundo a partir deste relatório do Ansel Keys. Quando eu publiquei dizendo colesterol e a verdade que ninguém te conta, é porque essas histórias, elas são meio que segredo, né? Porque envolve comunidade científica, envolve autoridades. Ansel Keys não está vivo mais, para nossa alegria, senão ele ia continuar fazendo mais bobagem por aí. Esse é o meu ponto de vista. Mas nós sabemos que ele não é o único, existem muitos Ansel Keys por aí. E nós precisamos adquirir conhecimento sobre nossos interesses, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que é do nosso interesse, o mínimo possível para que a gente consiga ter uma vida boa. Questionar, seja quem for, questionar, duvidar. Duvide do que eu estou te dizendo também, duvide de mim. Mas não duvide só e feche o assunto. Não, duvide e pesquise, duvide e estude. Porque enquanto a gente não entende minimamente como as coisas funcionam, como as pessoas funcionam, elas nos levam para onde desejarem, como marionetes. Não, nós somos. Quando a gente não sabe como fazer escolhas, nós nos tornamos marionetes nas mãos de quem quer que seja. Ou melhor, nos relatórios dos Ansel Keys da vida. Não é porque o cara é cientista, não é porque a mulher é cientista, não é porque é médico, não é porque é médica, que está defendendo os teus interesses. Não, quem defende os teus interesses é você. Que defende os meus interesses sou eu. Às vezes, ocorre dos nossos interesses convergirem, de nós termos interesses em comum. É por isso que as pessoas se juntam. É preciso que a gente adquira conhecimento. É preciso que a gente entenda que são pessoas. E nós, pessoas, somos passíveis de falhar. Nós falhamos. Então, para que a gente tenha o mínimo de prejuízos, ou não tenha prejuízos irreparáveis, como neste caso, quantas e quantas pessoas tiveram seu tempo de vida reduzido por causa de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, em razão desta, com certeza com muita colaboração, desta mudança causada a partir do relatório de Ansel Keys? Quantas? Milhares, milhões e talvez até bilhões. Porque as doenças crônicas não transmissíveis chegaram num número tão grandioso que hoje, eu não tenho pesquisa recente, as últimas são de 2019, mas já era mais da metade da população mundial cronicamente doente, de doença crônica não transmissível, causada na sua maioria, se não em sua totalidade, por má alimentação, sedentarismo e medicação excessiva, entre outras coisas. Mas as maiores causas são sedentarismo e má alimentação. Má alimentação mudou a partir de quando? A partir da década de entre 50 e 60, do relatório de Ansel Keys, quando os Estados Unidos criaram as diretrizes alimentares, a primeira vez. Que vale só para os Estados Unidos? Claro que não, né, minha gente? Tudo que acontece lá espalha-se para o mundo, ou pelo menos até pouco tempo. Agora, talvez as coisas mudem, daqui a pouco ainda não, nem todo mundo ainda tomou consciência, mas chances são de que as coisas passem a mudar. Então, assim, o que acontece naquele estudo? Parece não ter nada a ver, mas assim, é como culpar o bombeiro pelo incêndio, sabe? Tem um incêndio lá e aí o corpo de bombeiro manda uma equipe para lá e você vê os bombeiros lá e você culpa o bombeiro. Foi o que o Ansel Keys fez. O bombeiro está lá, mas ele não causou incêndio. Ele é só presente na situação. Bem, eu quero que você me conte em que este conteúdo foi útil para você aqui nos comentários. Eu vou me despedindo por aqui. Um beijo grande.